Olá turma, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo do canal Brastec Eletro, a casa dos micro-ondas. Pessoal, o assunto de hoje é como conseguir cliente ou como conseguir uma renda extra com conserto de eletrodoméstico. Esse vídeo vai para você partindo do princípio que já tem uma assistência técnica, mas está sem serviço, o serviço está pouco. E eu vou dar essas dicas para vocês. Eu anotei aqui 4 dicas, pessoal. 4 dicas para a gente ter resultado com a assistência técnica de conserto de eletrodoméstico. E isso nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Pois é, turma. Vamos partir do princípio que você já está com a sua assistência técnica. Vamos lá. Eu coloquei aqui 4 pontos que a gente vai analisar direitinho para você conseguir clientes e ganhar uma renda extra ou a sua principal fonte através de conserto de eletrodoméstico. Pessoal, vamos ao primeiro tópico aqui: profissionalismo. Para você começar a trabalhar com conserto ou em qualquer área, você tem que ser profissional. Eu digo isso não só com relação a você ter ser especializado em uma técnica, beleza, tem que ter, mas você tem que ter presença. Como eu falo assim, essa presença? Primeiro, você tem que estar apresentável, tá? Como se você fosse trabalhar numa empresa, você tem que, quando você deixa o currículo lá para você ser chamado, você tem que ter uma boa apresentação. E no seu negócio próprio também é do mesmo jeito, embora seja seu, mas isso não quer dizer que você vai trabalhar de maneira relaxada, pessoal. Primeiro, onde começa o profissionalismo? Você tem um horário para abrir o seu estabelecimento. Se você diz que seu estabelecimento abre 8 da manhã e vai até às 18 horas, pois você tem que cumprir o horário. Porque já imaginou você com o cliente chega na sua porta com o aparelho para consertar 8h10, 8h15, 8h30 e você não está lá. Aí ele vai achar chato essa situação, porque que responsabilidade eu tenho, ou o que ele vai imaginar que você tem, qual a sua responsabilidade com o seu aparelho. Porque se você está chegando 8h30, 9 horas e o cliente está chegando primeiro, ele vai pensar, para eu deixar esse aparelho aí, quando eu for buscar, qual vai ser a dinâmica do negócio. Então isso já é um ponto de profissionalismo. Outra, você procura, no começo eu sei que não é fácil, né, fazer uniformizar, mas vai de calça, sapato, camisa, tudo limpinho, certo? Porque tem gente que vai de qualquer jeito, vai de short e tudo mais. Nós temos que começar pequeno, mas já com a aparência de grande, aonde a gente quer chegar. Então isso já é profissionalismo também, viu, pessoal? E manter as coisas organizadas, limpo, porque organização é bom para você agilizar o serviço, né? E também, quando a pessoa chegar na sua assistência técnica, vê que é oficina, vê que é uma assistência técnica, mas tem organização, tem higiene, certo? E esse foi o primeiro ponto, que foi o que eu falei sobre profissionalismo. São 4 tópicos, né? Então vamos para o segundo. O segundo, pessoal, e também não menos importante, é o atendimento. Eu me lembro que quando o Brasil completou 500 anos, que não faz muito tempo, né? Não sou tão velho assim, mas o Brasil completou 500 anos, eu vi um livro chamado o seguinte: Brasil, 500 anos de péssimo atendimento. E realmente isso é uma coisa básica, mas que muita gente não faz. Eu não sei por que não faz. Porque assim, na minha percepção, ou de qualquer uma pessoa, se você está ali para atender, tem que ser a partir do momento que você recebe o cliente. Então tem estabelecimento que você chega, eu digo por mim mesmo, aí você chega no estabelecimento, a pessoa acha que você está sendo obrigado, ou ela pensa que só tem ela naquele ramo, naquele lugar, naquela situação. A pessoa não dá um obrigado, a pessoa não abre um sorriso, e se for parente do dono, um filho, está lá no caixa em alguma posição mais elevada, aí acho que é superior a você e muitas vezes não olha nem no seu rosto. Então você tem que ter um bom atendimento. Isso é o básico, pessoal. Isso é o básico. Olha, eu não gosto de gabar, eu não vou me gabar aqui não, mas assim, por que a gente tem muito serviço? Isso, pessoal, faz com que um cliente lhe indique para outra pessoa, certo?
A gente recebe muito cliente que diz: ah, fulano de tal me indicou você. Muita gente já me diz aqui prontamente, diz: ó, gostei do seu atendimento. Principalmente, eu vou lhe dizer aqui, não só pessoalmente, mas através das redes sociais, no WhatsApp, por exemplo. Você tem que estar pronto a atender o cliente o mais rápido possível. E muitas vezes não é na questão de rapidez, é questão de você responder aquilo que o cliente está lhe perguntando, aquela dúvida que ele tem. Você não vai ser apenas responder como um robô, sim ou não. Você já entra na conversa e a pessoa já começa a se familiarizar com você. Ele já começa a ter mais aquela intimidade, pessoal. É como se você já fosse amigos há muito tempo. Então você abre a conversa, a pessoa já se sente à vontade para falar com você. E ele de prontidão, ele em vez de deixar para depois, ele já leva o aparelho para a sua assistência técnica. E isso eu digo em qualquer situação. Então nós temos que ter um bom atendimento. Então chegou um aparelho na sua assistência técnica, você vai lá, conversa com o cliente, pergunta como foi que aconteceu, há muito tempo tem esse defeito, olha nos olhos, pergunta o nome para você falar pelo nome dele, com o nome dele, tá? E sorria, pessoal. Não quer dizer que você vai ser tipo um palhaço, tá sorrindo sempre não, mas tirar aquela cara fechada, né? Passar uma pessoa assim simpática. Isso traz muita coisa boa para você, além do serviço, né? Indicações, por exemplo, indicações de outras pessoas através do seu atendimento. Isso é excelente, pessoal. Então, assim, eu acho, né? Eu busco o máximo possível atender bem os clientes, não aquele aparentemente que tem dinheiro. Aí você tá errado. Ah, vou atender bem o fulano de tal ali, ou então quando o cara chega num carrão eu vou atender bem lá ele. Não, aqui a gente atende todo mundo igual. Todo mundo igual, pessoal, porque você pode se surpreender com um cliente que você não dá valor, entendeu? É isso. Esse aí foi o segundo ponto, atendimento. Falei sobre profissionalismo, falei sobre atendimento. Outra, preço. Pessoal, é o seguinte, preço e valor. Então você tem que ter, além do preço, valor no seu serviço. Você tem que saber precificar. Eu digo saber precificar não para você saber colocar preço no seu serviço. Ah, não, eu tenho que saber quanto que eu vou cobrar nesse conserto aqui. Beleza, você tem que saber. Mas além de você ter o preço, você tem que ter valor. Você tem que cobrar o justo. Porque, pessoal, ó, eu digo, frase aí que o pessoal diz que cliente sempre tem razão. Eu não concordo com isso. Você diz, deixe no comentário aí se você concorda que cliente sempre tem razão. Eu não concordo. O cliente sempre tem razão. Certo? Tem cliente que chega chorando para fazer um serviço na sua assistência técnica. Ele quer possível de graça. Pode ser o menor preço. Ele sempre vai reclamar. Nunca vai estar satisfeito. Sempre vai reclamar e vai dizer que o serviço é isso. E outra, ele quer pagar mincharia e quer que você faça tudo. É por isso que o cliente nem tem razão. Eu digo para os meus clientes, olha, é o seguinte, a pessoa gostou do atendimento, tudo mais, eu falei, olha, o valor é esse, X. A pessoa diz, ah, não, mas tá caro. Não está caro. Se você for analisar, a gente vai fazer isso, tem garantia no serviço, 90 dias de garantia, não. Aí a pessoa vai começa a entender e tal. Outros não, quer que você faça, cobre pouco e faça tudo. E quer garantia de 1 ano. Então, você vai ter essa questão de preço, você tem que estar ajustado. O preço não pode estar abaixo do mercado e você também tem que pagar suas contas. Então você não pode fazer preço baixo para não ganhar nada, ganhar cliente para vir só com questão de preço. Aí não, você tem que ser justo. E eu falo para os clientes, justo assim, o meu valor tem que ser bom para mim e para você. Nenhum dos dois deve levar vantagem, nem eu e nem você. Eu digo para os clientes, olha, tem que ser bom para mim, para você, ou seja, bom para ambas as partes. Então não adianta você querer que eu faça o serviço de graça, que eu não vou fazer, e eu também não vou explorar no meu preço, eu vou ser justo. Tanto é, pessoal, que a gente faz aqui o serviço justo e o preço também não é exorbitante, porque se você, pessoal, seguinte, eu vou tirar o dinheiro do mês todinho nesse micro-ondas aqui, o cara não vai pagar. Por quê? Tem gente que está desinformado, mas tem gente que está informado do preço. E aí você vai analisar, o dono vai analisar para ver se o aparelho está quase do preço do conserto que você cobrou. Realmente as coisas hoje para você reparar não está barato. Peça de reposição não está barato. Mas a gente tem que saber equilibrar. Então, pessoal, a gente não vai cobrar barato
para não ganhar e pagar nossas contas, porque a gente tem despesa, assistência técnica, embora você não tenha estoque, né? Tem que ter um estoquezinho para conserto, não para você estar vendendo e tendo boleto para pagar. Mas você tem que pagar a energia, pagar a internet, pagar o ponto, tá, pessoal? Não entrou nesse tópico aqui o ponto comercial, não entrou. Por quê? Olha, ponto comercial hoje não influencia muita coisa com relação à renda que vai entrar na sua assistência técnica, porque hoje você tem a internet para divulgar, você tem as redes sociais, você tem o WhatsApp. Então, se você presta um bom atendimento, o seu preço é equilibrado, tá? E você é profissional, você trabalha com profissionalismo, entende do que você está trabalhando, beleza, o cliente vai onde você está. Eu digo isso porque assim, se você vai escolher um ponto comercial, esse ponto aqui não estava anotado, isso aqui é um bônus, ponto comercial. Eu quero um salão na avenida mais movimentada aqui do bairro, tá? Onde passa muita gente, beleza, isso é essencial, isso é muito bom, mas você que presta serviço não precisa disso. A gente faz o que? Qual a nossa estratégia aqui na assistência técnica? Ao invés de alugar um ponto comercial na avenida mais movimentada, eu alugo uma que corta a avenida, paralelo, entendeu? Paralelo não, que corta a avenida, corta. Então nós estamos entre duas avenidas, nós estamos na outra rua paradinha assim, ó. Fica até bom para você dizer assim, qual é o seu endereço? Nosso endereço aqui, nós temos duas ruas aqui principais, a rua Ceará e a rua Piauí, uma vai e outra vem, são duas ruas bem movimentadas aqui na nossa cidade, só que nossa assistência técnica fica no meio, entre as duas, fica muito bom para eu dizer assim, onde é o endereço de vocês? Nosso endereço é esse, ó, rua tal, entre tal e tal, todo mundo chega, todo mundo vem, muito fácil. Então, não adianta você querer, se quiser, beleza, se tiver dinheiro para começar, excelente, mas se não, fica a mesma coisa, você vai numa rua que faz sentido entre duas ruas movimentadas, fica muito bom. Outra dica, pessoal, ó, eu tô entrando aqui fora do que tá na pauta aqui, com relação a pontos. Se você não acha salão, alugue uma residência. Nós estamos aqui numa residência, a metade do preço de um salão, e você consegue trabalhar tranquilamente, porque o ponto que nós estamos, o ponto nosso está em reforma ainda, mas a gente está numa casa, e se a gente for comparar com o preço de salão, é a metade quase do valor, pessoal, ó, tá vendo? Uma dica bônus para você. Quarto item aqui, é divulgação. Pessoal, divulgar hoje está fácil. Hoje você não precisa pagar rádio, não precisa pagar TV. Se você tiver barganhas, se você tiver condições para fazer isso, beleza. Mas para quem está começando, ou quer investir, ou quer uma renda extra, olha, divulgar na rede social. Você divulga na rede social, não precisa pagar. Não precisa de ser divulgação paga, orgânica mesmo. Como orgânica, você vai lá e faz o Google Meu Negócio. A gente está lá no Google Meu Negócio. Quando a pessoa procura conserto de micro-ondas em Imperatriz, nós estamos lá em cima, pessoal. Nós estamos em cima do topo. Por quê? Porque nós estamos ranqueados. Quando a pessoa chega lá, e por ela mesma, muita gente pede, mas a pessoa fica satisfeita com o seu atendimento, a pessoa fica satisfeita com o seu preço, a pessoa fica satisfeita com o seu serviço, que espontaneamente ela vai lá, lhe dá 5 estrelas, ela ainda fala bem. Eu não sei se vai dar tempo de eu colocar aqui, porque eu estou gravando bem em cima da hora de passar o vídeo para o meu editor, mas se for possível vai colocar aqui, ó, algumas pessoas que deixam um relato lá, ó, positivo, no nosso Google Meu Negócio. O pessoal procura e já verifica um monte de gente falando bem. E isso é que chama a atenção do povo, pessoal. Isso chama atenção. Essa divulgação boca a boca é a melhor possível para você. Olha só, muita gente chega aqui na assistência técnica e pergunta assim: você veio através de quê? Você achou a gente no Google? Aí muitas vezes a pessoa diz: eu procurei na internet e vocês estão lá. Eu vi muita gente recomendando e eu não pensei 2 vezes. Isso é muito bom. Outra, às vezes a pessoa diz assim: não, fulano de tal me indicou. Então isso é muito bom. Muito bom. Então, o que adianta você não trabalhar honestamente? O que adianta você fazer o serviço de qualquer jeito? Eu vou cobrar mais barato. Acontece muito, olha só. Ventilador para trocar bucha e eixo. O fulano de tal ele cobra X mais barato que você. Aí eu digo o quê? Vai lá, conserte com ele, que eu não baixo. Porque se eu baixar, eu não vou conseguir trocar bucha e eixo, fazer esse valor. E é isso que acontece. As pessoas às vezes vão lá no mais barato, o cara não troca bucha e eixo,
e não dá garantia, ou dá garantia de um mês, e acaba voltando o serviço. Isso é chato, então a gente procura trabalhar para que o serviço tenha a garantia e não volte logo de imediato, pessoal. É isso que você tem que fazer, trabalhar com profissionalismo, fazer o serviço, cobrar o que é direito e fazer, porque não adianta, você nunca vai sair da mesma, você não vai ter cliente, você não vai se desenvolver, você vai ter uma má fama, vai dizer, ah não levo naquele cara não, aquele cara ali, o serviço dele todo é ruim, a gente paga e não funciona. Então é muito gratificante quando você trabalha, você conserta um micro-ondas, como nós já ouvimos muitos. Ah, meu micro-ondas aqui você arrumou, tá com 1 ano, tá com 2 anos, nunca mais deu defeito. Olha só a mente do cliente, olha como ele fica satisfeito e lhe recomenda para outras pessoas, pessoal. Então, esses detalhes, olha, atendimento, preço, divulgação e profissionalismo faz com que sua assistência técnica cresça e todo dia você tem dinheiro no bolso, pessoal. É isso mesmo. E outra, pessoal, ó, vou dar, deixe seu like para fortalecer o canal, para a gente se estimular a fazer sempre, toda semana, 2 vídeos para você, tá bom? Se inscreva no canal, muito obrigado, até o próximo vídeo, pessoal. Fui.